sobre uma fala do Netanyahu que aconteceu um pouco mais cedo, questão de 1 hora e pouco atrás. Ele estava falando em aquelas coletivas dele para falar de como está a operação e tudo mais e tal. E mais uma vez uma frase daquelas que nos dá pouca esperança para que algo mude no rumo desse conflito. Israel não vai ceder, não terá cessar-fogo. Então não adianta a ONU ou quem quer que seja criar caminhos, porque o líder de Israel pensa que só há uma forma de resolver isso aí. Não, a essa altura, nem o Conselho de Segurança, que continua lá fazendo esforços aparentemente em vão para tentar aprovar uma resolução, essa resolução não terá efeito prático. A Assembleia Geral nem se fala, né? A Assembleia Geral é um pedido que nós já sabíamos seria rejeitado, como quase sempre é rejeitado. Citamos até aqui o exemplo do embargo contra Cuba, que há 30 anos há uma resolução aprovada pela Assembleia Geral refutando a ideia do embargo e pedindo que o embargo seja suspenso, seja encerrado. E os Estados Unidos ignoram, não estão nem aí. Então, a Assembleia Geral é uma marca de fantasia. E o Conselho de Segurança dificilmente aprovará, mas se aprovar também não vai mudar. Um repórter perguntou ao Netanyahu: você vai renunciar depois da crise? Porque a sua popularidade caiu, inclusive pelo fato de não ter evitado o ataque. E ele falou: não, a única renúncia que eu faço é ao Hamas, né? Eu renuncio ao Hamas. Claro que foi ele usou inadequadamente o verbo, mas todo mundo entendeu o que ele quis dizer, que é o único objetivo que ele tem é destruir o Hamas. Agora, o Ronald, por outro lado, porque é aquela história, a Israel, inclusive, se sente um tanto quanto injustiçado. E há um ponto muito preocupante nessa história: a explosão de manifestações antissemitas. Não são manifestações pró-árabes que vivem naquela região, são manifestações antissemitas, manifestações de cunho nazista, que estão acontecendo de novo na Europa, estão acontecendo nos Estados Unidos. Há também manifestações. E outra coisa, por outro lado, há manifestações pró-Israel, algumas também contaminadas pela ideia de um sentimento anti-árabe. Então essa é uma grande armadilha. Na Europa nós já temos há anos episódios terríveis de crescimento da canalha ideologia nazista. Há grupos nazistas sendo armados pelas potências ocidentais na luta na Ucrânia. E na Europa vários movimentos, várias agressões, várias hostilidades contra os judeus. Não aprenderam nada, não aprenderam nada do que foi o mais terrível assassino e canalha dos regimes dos tempos modernos e conceitualmente de toda a história, que é o nazismo. Não aprenderam nada, continuam reproduzindo essas ideias canalhas do nazismo contra os judeus, não é contra o governo de Israel, não é contra uma situação geopolítica, contra os judeus. Isso é inaceitável. E por outro lado, aqueles que também fazem de uma suposta defesa de Israel uma desculpa para que ataquem o islamismo, para que ataquem muçulmanos de maneira geral, né? E nós já dissemos até aqui as incompatibilidades que existem entre a ação do Hamas e de outros grupos e o Corão. O Corão, por exemplo, diz: não ataque mulheres, não ataque crianças, não ataque desarmados. E quando fala em ganhar os infiéis ou conquistar os infiéis, e essa palavra conquistar tem sido usada maliciosamente por esses grupos, quando fala em conquistar, fala em convencimento, que é inclusive um dos subtipos do jihad, o jihad do convencimento. Então é terrível que você tenha o uso dessa situação para atacar o Islã de maneira geral e o uso dessa situação para fazer com que o antissemitismo, e aí especificamente, porque quem é contra árabe também é antissemita, porque os árabes são semitas, né? Mas o sentimento anti-judeu, que provocou terríveis injustiças durante a história, desde Roma, desde quando Cláudio expulsou os judeus de Roma, e passando pelo que aconteceu no século XIX na Rússia, na França, e culminando com o nazismo na Alemanha. Então isso é inaceitável, é preciso separar as coisas. Você pode ter uma posição pró os argumentos dos árabes
na região da Palestina. Pode ter uma posição pró-Israel, favorável aos argumentos de Israel. Você concorda com as posições históricas e os argumentos de Israel. Mas isso não permite nem esse movimento generalizado anti-Islã e nem o crescimento daquilo que já havia voltado, que são esses movimentos anti-judeus e que, na verdade, reproduzem as mesmíssimas ideias, os mesmíssimos conceitos canalhas, absurdos, mentirosos que foram pilares do nazismo. 3h30.